Fala pessoal, mais uma vez aí pela Rafcast, pessoal aí sempre pedindo aí, fazendo os comentários e tudo, referente ao quê? Ô Robson, fala mais, referente à questão de pet, né, a doutora Andressa, sempre aí trazendo aí algum convidado, como da última vez, que nós trouxemos aí a Natália que nos acompanha em casa aí, Natália, obrigado aí, viu, pela tua presença, mas fica o convite também. E aproveitando hoje, a gente tem um convidado especial, claro, além da doutora Andressa. Doutora, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Mas hoje mesmo o nosso convidado especial, quem é? O Aguinaldo. O Aguinaldo, ele vai mostrar para nós um trabalho excelente, espetacular, principalmente você aí, que tem a particularidade que quase ninguém tem, que é a falta do quê? Falta de tempo. Aguinaldo, satisfação em te receber aqui. Obrigado demais pela oportunidade de você ter vindo e aí, de uma maneira ou de outra, compartilhar o teu trabalho. O teu trabalho aqui, para quem não sabe, nos bastidores, a gente estava conversando um pouquinho, e eu também, o pessoal que já acompanha, por falta de uma, eu tenho duas pets, inclusive a doutora Andressa, que é responsável aí por cuidar das minhas pets, que é a Eleanor, e a Mercedes. Fica a dica aí para quem não sabe, mas o pessoal já acompanha, né? Fala, poxa, meu Robson trabalha com carro, não tem jeito, né? Não ia ser diferente aí o nome das meninas. Então, essa é a questão. E hoje o Aguinaldo mostrando um pouquinho aí nos bastidores o trabalho excepcional que ele faz. Né? Então, hoje, só para vocês entenderem aqui, eu até fiz aqui nas minhas anotações, o Aguinaldo, ele montou a empresa dele, já tem aí 6 anos, não é isso, Aguinaldo? 6 anos. 6 anos. E, na verdade, é o quê? É a Pet Shop Colin. Né? A Pet Shop Colin, que você, então, há 6 anos que você já está aí no mercado, né? E o principal, você fala, poxa, mas é um pet. Não, não é um simples pet shop. Pelo contrário, ele abriu um pet shop para ser exatamente diferenciado no mercado. Que é isso, por exemplo, até mesmo que a Raf Motors é. Né? Que todo mundo fala, hoje não. Se fosse para ser mais do mesmo, eu não teria, por exemplo, criado a Raf Motors. A mesma coisa o Aguinaldo. O Aguinaldo hoje, ele vai fazer uma introdução aqui para nós, porque o assunto dele, eu até falei, Aguinaldo, fica o convite para você retornar, porque assim, ó, é vasto o seu conhecimento em termos aí de pet e principalmente o que você oferece hoje no mercado, que é muito, vamos dizer assim, satisfatório, principalmente para quem hoje não tem a questão que é o tempo. E o tempo é uma coisa que hoje está ficando muito escassa, né? Hoje você começa a semana, daqui a pouco você vai ver, já é o final de semana, e de uma maneira ou de outra você fala, poxa, o dia eu precisava ter mais de 24 horas. É uma coisa maluca. E ele, na verdade, hoje ele é um pet shop delivery. Né? Então eu vou passar a palavra aqui para o Aguinaldo, para ele falar um pouquinho mais aí para vocês, porque nos bastidores a gente acabou pegando um pouco, claro, aí do conhecimento do Aguinaldo, mas mostrando para a gente, o pessoal de casa, Aguinaldo, exatamente aí o diferencial que você realmente proporciona para as pessoas. Satisfação, Aguinaldo. Show, obrigado, cara. Eu que agradeço aí pelo convite de participar aqui com vocês. Então, você falou do tempo, é muito real e verdadeiro isso, né? Hoje, cada vez as pessoas têm menos tempo, né? Então, a Pet Shop Colin surgiu exatamente por conta de tempo e demanda do pós-pandemia, durante a pandemia, todo mundo, o crescimento de pessoas que adquiriram um pet aumentou muito, né? Então, e a demanda do mercado pet também. Então a Pet Shop Calling surgiu com uma proposta diferente do que todo mundo está acostumado ir até a loja, pesquisar, perguntar qual produto é melhor, qual ração é boa, pô, esse remédio de curta rapata é bom, funciona. Então todas as marcas falam, meu produto é o melhor, meu produto é o melhor. Aí é onde entra o Pet Shop Calling, que vai te mostrar o que realmente funciona, o que o teu dinheiro está pagando, entrega o que você está gastando ali, do teu trabalho, do teu tempo. Então, nós fazemos uma consultoria alimentar para os clientes, eles ganham de brinde. Você se torna meu cliente, você ganha de brinde uma consultoria sobre alimentação. Então, assim, hoje no mercado existem mais de 100 marcas de rações. Então, fica difícil você saber qual ração ofertar para o cachorro. Pô, será que essa é boa? Essa aqui é muito cara. Pô, então é boa. Nem sempre. Né? Então, medicamento, a mesma coisa, para pulga e carrapato. Além disso, o doutor Andressa está aqui, não medique o seu cachorro, tá?
pulga e carrapato é um medicamento que você pode ir lá comprar e ofertar para o cachorro lá para proteger ele. Mas tem, sei lá, 20 marcas, 30 marcas de medicamento, onde 6 ou 7 funcionam ali, tá? Aqui a doutora até para chancelar isso aí também. Então, onde eu passo também para os clientes para saber o custo-benefício, se esse funciona, se ele não funciona. E, de novo, o Pet Shop Quality vai um pouquinho, eu falo, na contramão do que as lojas de pet shop vão normalmente, né? O que elas fazem. Então, eu costumo passar para os clientes o melhor custo-benefício. Então, nem sempre o mais caro é o melhor. Então, dá para você economizar dinheiro e dar um produto muito bom, uma ração muito boa e um medicamento que realmente funciona. Né? Legal. Então, eu tenho um cliente aí que talvez seja o meu maior case de sucesso aí. Ele comprava uma marca de ração que é muito cara, muito famosa, e ele gastava aí uma fortuna, né? Ele reduziu o custo dele 40%. Então, e ofertando uma ração superior. Assim, nossa, é mágica isso daí? Caramba, não é mágica, é só conhecimento. Mas, Aguinaldo, quando você fala que ele acabou tendo essa redução, é uma redução expressiva, sim, né? Bastante. Nós estamos falando de 50% ou 40%, né? É um número aí expressivo. Mas essa redução só se deu justamente pelo fato que ele teve a oportunidade de conhecer o teu trabalho. Com o seu trabalho, você não simplesmente foi, vamos dizer assim, é o que eu falo para as pessoas, né? Você tem um especialista e você tem um tirador de pedido. E o tirador de pedido, ele falaria, não, o que você me pediu é essa ração, está aqui, e por essa ração o valor é esse, pronto, e acabou. Não, você simplesmente não é aquela pessoa que vai lá e tira o pedido. Pelo contrário, você vai lá, atende inicialmente a pessoa, você começa a entender o porquê que ela, por exemplo, está trabalhando com aquela ração, e você acaba, de uma maneira, também oferecendo a ela opções, porém dando a ela também, vamos dizer assim, o entendimento do porquê daquelas opções. Não opção hoje, por exemplo, de marca, né? Vou pegar um exemplo aqui. Hoje uma pessoa que vem comprar um carro comigo, ela fala assim para mim, olha, eu quero uma T-Cross. Eu não simplesmente ofereço para ela uma T-Cross. Eu vou lá, pego, eu entendo com ela por que ela precisa daquele carro. Por quê? Porque às vezes ela está querendo comprar um carro por uma questão estética, mas porque ela hoje precisa, aquele carro não é funcional para ela. Né? Então, hoje, criando esse Depara, você tem exatamente esse trabalho que eu faço, a preocupação com o cliente. Então, quer dizer, você vai lá, se preocupa com o cliente, ao ponto de você entender a necessidade dele e sugerir o que é melhor não só para o bolso dele, mas também para o pet. Sim. Né? Porque hoje a gente está falando que você não pode visar, porque até então o pet é uma vida que tem ali. Você não vai hoje, por exemplo, pensar duas vezes no custo. Não tem custo-benefício. Hoje você tem um custo. Se você hoje realmente quer um pet, pense duas vezes. Por quê? Porque esse ser é algo que ele depende de você. Então você não pode simplesmente ir lá, pegar e dar qualquer coisa para ele. Você come qualquer coisa? O pet também não. Então hoje esse trabalho que você faz, ele é fundamental. Então você pega, entende hoje a necessidade e acaba recomendando, inclusive, o que é de melhor, com custo, vamos dizer assim, acessível para o tutor. É tutor, né, doutor? Fala? Tutor. O tutor, eu falo porque quando vai falar de tutor, pai, eu falo, porque depende para quem. Então, eu falo. Antes era proprietário. Proprietário. Porque eu já ouvi falar, o Robson entende muito de carro, mas de pet ele não entende nada. Por isso que eu tenho aqui a doutora para me chancelar. E ração, menos ainda. Por isso que eu tenho aqui o Aguinaldo, que é especialista não só em ração, em outras coisas também. Por isso que ele é o proprietário hoje desse Pet Shop Quality. Né? Então, esse é o diferencial. Então, a gente falando aqui, por exemplo, hoje da ração, esse cliente, então, eu entendo comigo, que hoje ele está muito satisfeito e que ele continua sendo seu cliente, né, Aguinaldo? Sim, ele já é meu cliente. Esse quando fala pet shop, o meu pet shop é venda de produto. Então, tudo que você precisar comprar para o seu pet, para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu passarinho, cobra, hamster. Então, eu tenho tudo isso daí, tudo que você precisar. Então, esse cliente, ele dava uma ração boa, mais famosa do que boa. Né? Então, por ter mais de 100 marcas no mercado,
Eu fiz a consultoria para ele, eu dei de brinde a consultoria para ele, já era meu cliente, e falei, pô, você quer que eu faça uma consultoria para você? Mas quanto custa? Você é meu cliente, eu vou te dar de brinde. E aí passei 5 opções para ele, todas as opções são melhores do que a ração que ele já ofertava, e eram mais baratas do que a ração que ele ofertava. Então ele comprava pela marca, entendeu? Sem o conhecimento. E aí o consumidor final, o pai, a mãe de pet, o tutor, ele, se ele for estudar sobre ração, ele tem que parar a vida dele. Sim. Porque como é que você vai saber o nível de proteína, de nutriente, se tem antioxidante, se não tem? Então é uma infinidade de coisas que tem a ração. E aí eu passei para ele algumas opções, ele validou com a veterinária, falou assim, olha, essas rações aqui são boas, não, pode comprar, são boas. E por uma ração melhor, fazendo um comparativo aí com o churrasco, eu gosto muito de usar essa analogia. Ele dava um contrafilé pro cachorro dele, eu ofereci uma picanha maturata, mais barata que o contrafilé. Olha isso. Então, não tem como... Ah, mas o cachorro vai gostar? Não tem como não gostar. Você gostaria do contrafilé ou a picanha maturata no churrasco? O cachorro é mais esperto que a gente, provavelmente. Não, então o olfato é muito melhor. É exigente, né? O palato Exigente. Então, funcionou muito e ele é meu cliente, já tem quase 5 anos. Olha isso. Não, e o legal também, pessoal, é que, na verdade, o Aguinaldo, ele disse agora, não sei se vocês repararam, mas ele presta uma consultoria, né? E uma consultoria gratuita para quem é cliente dele, né? Mas, por exemplo, você hoje já tem alguém que te atenda em termos de ração, o que for, mas ele é um fornecedor, é algo que, assim, tudo bem. Agora, se você precisa de realmente uma informação detalhada e um trabalho bem feito, que é uma consultoria, o Aguinaldo também presta esse tipo de consultoria, né? Porque às vezes você, por exemplo, está acompanhando a gente aí, porque hoje a gente está na rede social, você acompanha em qualquer parte do mundo, né? Então imagina, poxa, mas eu não tenho oportunidade de ir até o Aguinaldo. Pessoalmente não, mas as redes sociais ela está aí para isso, sim. Né? Porque no descritivo do canal depois teremos aí ninguém mais do que os contatos do Aguinaldo e, consequentemente, o Aguinaldo pode, dentro do que você passar para ele, ele começa a te prestar essa consultoria, né, Aguinaldo? Ou se faz a necessidade de você ter um contato com o pet. Ou não, simplesmente você começa a levantar as informações do pet e com essas informações você já consegue dar essa consultoria. É isso mesmo. Tudo via WhatsApp. Então vamos supor, você tem um cachorro. E aí você, pô, Aguinaldo, eu tô na dúvida agora, essa ração que eu dou pro meu cachorro lá é boa ou não, ok? Você me passa a informação, tira uma foto do pacote lá, às vezes a pessoa não sabe nem falar o nome da ração, a marca, né? E aí você tira uma foto, manda no meu WhatsApp, eu vou olhar, vou saber o preço, bom, ele trabalha com essa ração, ela custa tanto, eu vou ofertar para ele, eu não vou te oferecer, eu vou um pouquinho na contramão. Eu vou te oferecer uma ração mais cara. A minha intenção é fazer você economizar dinheiro com um produto melhor. Entendeu? E hoje, ninguém faz isso. Não, tá? Hoje, mas Aguinaldo, você vai ganhar menos, né? Sim, eu vou ganhar menos, mas eu vou ganhar sempre. Então eu vou ganhar o cliente, vou fidelizar aquele cliente, igual o cliente meu Flávio, que ele é meu cliente já há 5 anos. Olha isso. Porque me indicou vários outros clientes. As pessoas chegam, o Flávio passou seu contato, eu queria fazer o que você fez com ele lá, então eu quero economizar também, mas não quero porcaria. Sim. A gente pode falar porcaria. Não, aqui nós estamos em casa. Pode, né? Esse Flávio aí é famoso, porque eu também tenho as pets dele. Olha isso. Esse é pode pet, cara. Então ele quer um produto bom. Então não adianta, esse é mais barato e eu dou um produto inferior. O pelo do cachorro começa a cair. Tem uma série de coisas que vai acontecer. E aí eu perco o cliente. Olha isso. Então a ideia é não perder o cliente, a ideia é fidelizar o cliente. Entendeu? Então sempre eu vou passar um produto chancelado por veterinário, a doutora manda mensagem para ela, ô Andressa, isso daqui é bom, isso aqui não é, só que eu não conheço esse medicamento, isso aqui. E ela fala, Aguinaldo, isso daqui não, tem que ir no veterinário, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, sempre chancelado por veterinário. Eu não sou veterinário, eu sou um especialista em alimentação, em rações. Né? Se você dá ração para o seu cachorro, ração seca, ou úmida também, e você quer dar um produto melhor, ou você quer saber se a ração que você dá ou foi só indicada pelo teu primo, teu amigo, teu pai. Tem isso também, né? Na família, lá na minha família, lá, para você ter ideia, tem
tem veterinário, tem mecânico, tem tudo. Depois que você já resolveu o problema. Aí aparece o mecânico, o funileiro, aparece o veterinário, todo é impressionante. Tem um amigo que fez isso que era melhor, né? A minha avó. Minha avó, inclusive, que eu não a conheci, era veterinária. Olha, é complicado, viu, pessoal? Por isso que eu falo, não vá pelo que o vizinho está te dizendo. Não, converse com um profissional. E aí, pegando até o gancho do Aguinaldo aqui, qual que é o gancho? Hoje você vê que a pessoa realmente ela é preocupada com uma boa prestação de serviço quando ela não visa valor. Por que valor? O valor é uma consequência. Porque hoje, por exemplo, Aguinaldo, você poderia ter ofertado a ração, né? Por exemplo, para o Flávio, para o João, para a Maria, para o José, a ração que era mais cara, né? Só que a mais cara, como você disse, não necessariamente é a melhor. Que você tem outras rações muito mais, vamos dizer assim, de menor valor e que elas te atendem tão bem quanto aquela mais cara. E a doutora Andressa aqui, até mesmo nos bastidores, quando a gente estava conversando, ela chegou até a comentar, falando, olha, porque determinada ração, ela é cara, não é porque ela é boa. Não, tudo bem, ela é boa. Só que ela é cara porque ela é o quê? Ela é importada. Então veja que ali você tem também a questão que você está pagando o quê? Tributos, né? Quase a gente já não paga aqui, que fique bem claro isso. Então a questão é, você ainda está pagando, o cachorro está comendo o que ele poderia ter comido aquela picanha. Com menos tributos, sabe aquela picanha? A picanha? Aquela picanha que você está esperando? Seu cachorro vai comer a picanha. É isso aí. Só que pagando o quê? Menos tributos. Muito bom. Fica a dica. A picanha tá aí. Come quem quer. Mas o cachorro vai comer. Por quê? Porque quem tá dando hoje essa picanha para ele é quem? Quem realmente é esperto, né, pessoal? Fica a dica aí também. Para que ninguém tenha esse tipo de problema. E voltando para a nossa picanha que o nosso cachorro tá comendo, por quê? Fez a consultoria com o Aguinaldo. O Aguinaldo mostrou para mim o seguinte, Robson, tá vendo a Mercedes Elô? Cara, ela pode comer a picanha em vez de comer o contra filé. Porque o contra, tá bom, mas a picanha, pessoal, é a melhor. E aí ele começou a me passar exatamente o quê? Aonde que a gente poderia ir. Então fica a dica, pessoal, que assim, ó, nem sempre o que é caro é bom. Ao contrário. Agora, se o Aguinaldo me falar, Robson, hoje, para as suas pets, tem essa ração, tem essa e tem essa. Essas aqui ó, são muito boas. Porém, essa tem essa propriedade, essa tem essa. Então, você vai ter ali opções para que você, de uma maneira, pague um valor bom, né, menor do que você havia pago, e, consequentemente, elas também têm o quê? A oportunidade de comer coisas com qualidade. Não é isso, Aguinaldo? É isso aí. Vou dar até uma dica de graça, hein? A doutora me corrige aqui. E essa daí, peraí, mas você só vai dar essa dica para quem está acompanhando a gente pelo Rafcast. Fica aí, porque senão não teria, não é isso, doutora? É isso aí. É isso aí. Vamos lá, fala aí, Aguinaldo. As rações famosas que você... Hoje em dia quase ninguém mais assiste televisão, né? Quer dizer, muita gente assiste ainda, mas muito menos do que há 20 anos atrás. Sim. Né? E antigamente tinha muita propaganda na televisão de rações e tal. Não vou falar as marcas aqui, mas todo mundo vai lembrar. Por que não vamos falar? Fica claro, pessoal, que aí não estão patrocinando o Aguinaldo. Mas, se quiserem também patrocinar o Aguinaldo agradece principalmente se ele chancelar que a ração é boa. Se for de qualidade, eu aceito o patrocínio. Se não for, eu não vou mentir. Não precisa nem perder o tempo de chamar o Aguinaldo, porque hoje o Aguinaldo que ele preza muito é pelo quê? Pela questão da transparência, qualidade e principalmente o atendimento. Não é isso, Aguinaldo? Maravilha, vamos lá. Então, toda ração que você já assistiu uma propaganda na televisão lá, vou falar aí pros 35, 40 a mais. Poxa, eu acho que eu assisti, hein? É bastante, eu assisti, certeza. Eu não vou falar o nome aqui, mas essas rações, elas são rações ruins, tem um nível de nutriente muito baixo. Então, passados aí 20 anos, apareceram muitas marcas com rações muito melhores. Né? Então, tanto que a expectativa, a doutora pode até falar que a expectativa de vida hoje dos pets
quase dobrou. Então, antigamente, os cachorros viviam aí 8 anos, 7 Banhada anos. corante. Exatamente. Aquelas rações Era coloridas. mesmo? Era terrível, cara. E aquelas rações famosíssimas. Né? É. Existem até hoje. Mentira. É verdade. E são caras. Cara, mas são se a caras. gente sabe como é que deixa Ué, porque fabricar, mas meu. é igual a bolacha que tá no mercado. Isso. Você vai comprar McDonald's. lá. Falei a marca, né? Não, mas o McDonald's, fica a dica aí. Se não estão patrocinando ainda nem a doutora Andressa, nem o Aguinaldo, da Pet Collie, e nem a Raf Motors. Mas se quiser, fica a dica aí, porque McDonald's é bom. É bom, É bom. O exemplo Mas do não é Mac saudável. é exato. O exemplo que eu uso do McDonald's é. O McDonald's é bom. Eu como McDonald's. Não, você come e eu como. É bom. Aqui Agora, a doutora, eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar uma coisa da doutora, hein? Porque a doutora, ela me liga e fala: peraí, só um minutinho. Aí quando eu pergunto pra ela: você tá onde? Eu estou no drive-thru. É sério, gente, não é brincadeira, te juro. Juro pra vocês. Ela é uma pessoa que, assim, ó, ela é compulsiva de McDonald's. Mas ela não dá McDonald's para os cachorros dela. Ela tá? não dá. Mas, porém, fica a dica aí pro Bob's, se quiser patrocinar a doutora, porque ela pode ajudar também. Né? Mas voltando aqui, brincadeiras à parte, pessoal, era só para quebrar o gelo. O exemplo é, o McDonald's é bom, é gostoso, mas se você comer todo dia, você tem um filho, eu tenho uma filhinha de 6 anos, ela gosta de McDonald's. Mas se eu der McDonald's para ela todo dia, depois de uma semana, ela vai estar doente, ela vai estar internada no hospital. Entendeu? Por quê? Porque é por causa dos corantes. Então as rações famosíssimas de 20 anos atrás que passavam na televisão são banhadas, que a doutora falou, no corante artificial. Nossa, mas meu cachorro ama essa ração. Igual a minha filha ama McDonald's. Exatamente. Mas vai fazer mal. Entendeu? Então hoje existem rações que não tem transgênico. Os corantes e aromatizantes não são artificiais. Tem a cúrcuma. Então tem uma série de... Melhorou muito. Só que o público final, o tutor, ele não conhece isso. Ele vai pegar lá e vai ficar lendo o rótulo de ração, fica difícil. Ele vai no que o veterinário indica. Aí tem, hoje o veterinário é igual advogado. Tem o veterinário nutricionista, tem o oftalmo, tem o... não é, tem especialistas. Os especialistas. Um pouco. Eu ainda continuo no geral, porque eu já sou... Mas a gente tem que saber de tudo. Na realidade, eu indico quando é um caso específico, né? Sim. Então, vai para um oncologista, vai para oftalmologista, tem coisas que a gente vai até um limite, né? Mas esse negócio da alimentação que você estava falando, a gente chega... Eu normalmente, quando eu vou a primeira vez atender um paciente, aí eu falo pro tutor, eu quero ver a ração que ele tá comendo, meu. E é das antigas, assim. Não, mas é porque o cara da lojinha, e essa é mais barata. Mas a gente tem que entender assim, o porquê do barato, entendeu? Tudo bem, a gente vai comprar uma roupa de marca porque ela tem uma marca, mas não significa que é por isso que não tenha uma que não tem uma marca que não seja melhor, ou, entendeu? E a gente tem indústrias no Brasil hoje muito boas, sabe? E não necessariamente as importadas, que é o caso aí. Mas eu, assim, a gente tem problema, ó, gato com problema urinário, cálculo, exatamente por conta dessas ações. Sim. E gato tem muito problema, né, no trato urinário. Então, a gente sabe que as rações é o potencial para causar. Então, quando você chega na casa, a primeira coisa que depois você pega o laudo e fala, qual é a ração? Você já sabe de onde vem. Então, são anos que a gente, né, está na caminhada, não vamos falar quanto. Mas, pessoal, quem quiser saber o tempo que a doutora está hoje muito. no mercado, acompanha os episódios anteriores aí que tem lá um spoiler aí. 18 mais. É o 18 mais. Eu já posso entrar naqueles negócios proibidos, acima de 18. Acima de 18, a doutora aí, pode. Esse eu entro nesse aí. Então, a gente percebe que há uma camada grande da população que continua dando, sem saber o porquê não dar, né? Porque você vai comprar o mais barato, mas ele é melhor? Não é. Então é isso que ele fala. O preço dessa mais barata, Exato. Como tem muitas marcas hoje, existe uma marca muito boa que vai ser o mesmo preço dessa mais barata, famosa. Exato. Então você está pagando marca, você não está pagando qualidade. Tem rações melhores e mais baratas até. Olha isso. Entendeu? Óbvio, não existe milagre, né?
Tem as rações que são muito baratas, não tem mágica a ser feita, né? Mas tem rações, essas famosas que eu estava dando exemplo, e a doutora, vou falar aqui agora, os clientes dela, ela vê a ração, pô, tô dando essa ração há 5, 6 anos, tá? Aí a doutora fala assim, pô, agora você vai ter que dar uma ração que tá com problema renal. Aí 1,5 kg dessa ração medicinal custa R$120. E se você desse uma ração intermediária, não precisa nem ser a melhor, uma ração intermediária, você não ia precisar usar essa ração de R$120 1 quilo. Olha isso. Exatamente. Nós estamos falando que esse valor é o quilo. Exatamente. É caríssimo. Porque são as rações para tratamento. Isso. E aonde a gente vai entrar nesse tratamento? A gente vai entrar em problemas hepáticos, problemas renais, problemas cardíacos, diabéticos. E essas rações, se você pegar 10 quilos, é R$600. Exato. Então, peraí, agora Tudo por causa de uma ração. Da ração inicial que você deu a vida inteira. Então, olha que coisa impressionante isso, né? Então imagina, você que hoje vai lá, tem um pet, você foi lá, comprou seu pet, ou ganhou, enfim. Tá? Mas é um ser que agora depende de você. Aí você, pelo que você vê na internet, porque as pessoas gostam muito também, Aguinaldo e Andressa, deixa eu ver aqui, principalmente com a IA, que agora tudo é IA, né? A IA aqui, a IA lá, e depois, ai meu Deus, ó o IA virando ai meu Deus depois. Porque a IA erra também. Não só erra, pesquisa. Não, eu vou te falar uma coisa, agora fazendo uma analogia para a RAF Motors, hoje tem pessoas que procuram assim, olha, preciso fazer manutenção no meu carro X. Só que a IA pegou informações que tinha lá, informações erradas, não vou nem colocar equivocada, errada mesmo, pegou outra informação e trouxe para você o mix que você foi lá e interpretou. Resumindo, você está sendo, de uma maneira ou de outra, o mecânico do teu carro, porque aí eu gosto, tem gente que vem falar comigo aqui, que assiste o Autosport ó a Globo aí fazendo a propaganda para a Globo e a Globo não está patrocinando. Aí chega na segunda-feira, o cara vem falar comigo de carro. Aí ele viu no Autosport, o Aguinaldo e a Andressa. Na segunda-feira ele vem falar comigo, ele quer falar de igual para igual. Com quem hoje tem? Virou especialista. Não, total. Porque até então, todo o meu conhecimento, técnica e aprendizado de mecânica, eu jogo fora. Elétrica, eu jogo fora. Né? Todo o meu trabalho de anos de estética automotiva, eu jogo fora. E aí ele vem falar comigo. Vem falar, não, mas eu quero vender meu carro. Poxa, mas se você quer vender teu carro por esse valor, e ele está anunciado, é que você não conseguiu vender ainda. Aí eu já trago ele para uma realidade e aí ele entende do porquê que ele não consegue vender. Então é o que eu falo, né? Especialista tem de tudo um pouco quando o cara vai lá e procura na internet. Mas no seu caso e na da Andressa, por exemplo, que nem agora eu vou falando um pouquinho aqui com a doutora Andressa, qual que é a questão? Ela, de uma maneira ou de outra, ela vai te orientar para que você mantenha o quê? A vida do seu pet sempre de que maneira? Que ele esteja bem, não é isso, doutora? Porque de uma maneira ela vai já te orientar o que você tem que fazer com o seu pet na questão de alimentação, na questão, por exemplo, que nem um outro episódio que a gente falou sobre a importância de você passear com o seu pet, que é uma questão não só de obesidade, também a questão de ansiedade que o cachorro pode ter. Mas você lembra, você recorda desse episódio que eu falo? Não adianta você manter o seu cachorro passeando, o seu cachorro tendo uma vida ativa, se você der uma ração ruim. E a gente falou isso naquele episódio. Eu falei, você tem que equilibrar isso com uma alimentação boa, saudável, junto com o exercício. É isso. Não adianta você fazer exercício e dar um alimento para ele ruim. Tem que ter o equilíbrio. Porque vai... Então, o nosso corpo é igual um carro. Né? Você vem de carro e eu falo de saúde. Mas é igual um carro. Se você não fizer as manutenções ou não der uma coisa de qualidade, ele vai quebrar. Ele vai quebrar e aí ele vai começar a ter problema. Só né? que a diferença pro pet é que ele corre o risco do quê? Morrer. Exatamente. E assim, é o que eu sempre bato na tecla. A vidinha dele já é curta. Então, o quanto você puder prolongar a vida do seu cachorro, prolongar, é o que você tem que fazer. Você tem que dar uma qualidade de vida melhor para ele ter o quê? Mais anos de vida, né? E agora eu vou falar sobre o Aguinaldo aqui, que eu queria até agradecer que ele veio, né? Porque o Aguinaldo é um parceiro meu, porque hoje, como você estava falando, não temos tempo, não temos vida, não temos... A gente não, 24 Na verdade, a vida a gente tem, né? Só que ela é corrida, né? 24 é pouco, precisaríamos de
48 horas num dia. Num dia só, que não dá. Eu ligo pra ele desesperado. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu esqueci de comprar. Entendeu? Então ele me socorre. Mas hoje o trabalho dele é muito importante para mim, também é uma parceria, porque eu atendo muita gente de domicílio. Essas pessoas são idosas, não têm carro, não conseguem sair com carro, né? Tanto que os atendimentos precisam ser domiciliares, eles têm dificuldade para levar. E aí o Aguinaldo vai entregar, né, tanto remédio, ração, as coisas que eu prescrevo, ele entrega. Ele tem parceria com outras pessoas, né, com os clientes que ele já tem. E ele é um cara, tipo, que fala a verdade, honesto, tanto que foi uma coincidência, porque esse tutor dele, da ração que ele estava falando que estava barateando, esse tutor veio me perguntar, não, então eu tenho essas 5 opções, mas elas são melhores que a tal marca? Eu falei, com certeza. Então, ele sabe o que ele está falando. Sim. Ele sabe ver as ações e tal. Então, a gente precisa de pessoas assim para poder trabalhar, né? Porque não adianta ele só entregar os produtos sem saber o que ele está entregando, né? Então, hoje o Aguinaldo ele faz esse trabalho, ele me ajuda muito, né? Por conta disso. E eu sempre também peço ajuda e socorro. Acho que você vai começar a pedir ajuda dela. Não tenha dúvida. Até pelo fato aí que eu tive a oportunidade hoje, graças à doutora Andressa, em poder conhecer não só o Aguinaldo como pessoa, mas principalmente o trabalho dele, que é fundamental. Né? E o ponto principal, tá? Que hoje, por exemplo, que nem você hoje que tem, não é porque hoje são pessoas que nem a doutora Agnes, porque a doutora ela atende muito, que é um diferencial dela também, que é a parte do domicílio, mas hoje tem pessoas também que, tem muitas pessoas, Aguinaldo, não sei, mas daqui a pouco pode ser que esse seja o seu público também, se já não for, que é o pessoal hoje da mobilidade, que é aquele cara que eu falo muito isso, porque tem pessoas hoje que eu acabei auxiliando na venda do veículo dessas pessoas, porque elas optaram em comprar, por exemplo, estúdios próximo a estações de metrô, próximo a pontos que existia mobilidade em termos de você alugar, seja patinete. Então, essas pessoas elas não têm hoje carro. Então, o que elas podem, de uma maneira ou de outra? Ter também essa comodidade, porque ele tem um pet, sim, e automaticamente você também já realizar a entrega. Só que tem uma coisa legal, pessoal, que o Aguinaldo estava me passando aqui, que é o ponto principal. Imagine você, hoje você foi lá, comprou, seja a medicação, seja a ração, seja o que for com ele, tá? E que tenha, vamos dizer assim, um uso contínuo. A questão, por exemplo, da medicação. O Aguinaldo, o trabalho excepcional dele, qual que é? Ele faz um controle, isso sem te cobrar absolutamente nada. Tá? Olha o diferencial dele. Então imagina, você que hoje foi lá, teve um atendimento com a doutora Andressa, ela acabou te prescrevendo que o seu pet esteja fazendo um tratamento ou não, ou ele tem que tomar uma medicação por um determinado tempo esse, que às vezes na correria você pode esquecer, o Aguinaldo ele já entra em contato com os clientes dele, tá? E ele já entra em contato dizendo o seguinte, olha, Robson, a medicação lá da Elo e da Mercedes, daqui a X dias, dá para vencer. Né? Vencer no intuito assim, de acabar, vai acabar. Então, assim, e é um uso contínuo por um determinado período, que a doutora Andressa receitou, e aí automaticamente eu já falo para ele, opa, então eu já providencio. Então ele já entrega. Também a questão de ração, porque como você já tem hoje uma vida ativa com o seu pet, hipoteticamente falando, vamos dizer que a ração ele consome em 30 dias. Então, por exemplo, faltando 7 dias ou uma semana, ele entra em contato dizendo como é que está aí a ração, até menos tempo, porque às vezes o cachorro, quem já chegou com a doutora, ela pegou a Elo e a Mercedes desde o canil, então ela chegou num ponto que assim, ó, a ração você podia só dar um determinado, uma quantidade. Depois, quando ela estava na fase de crescimento, à vontade. Então, quer dizer, o equilíbrio ali já não existia, né? Porque quando eu era à vontade, principalmente a Mercedes, pelo amor de Deus, quase que quebrou o pai dela, que comia demais, né? Eu não aguentei e falei. E aí o Aguinaldo ele faz esse trabalho também. Então o trabalho do Aguinaldo, gente, é um trabalho assim, ó, excepcional. Então, e com a chancela da doutora Isso, vou Andressa. chancelar também, porque, por exemplo, eu tenho muito paciente e ele também entrega.
os famosos condroprotetores, mas aí é da classe daqueles pacientes que precisam dessa suplementação. E isso é para a vida inteira. Olha aí. Então, a partir de que a gente tem um problema detectado, esse animal ele não pode interromper esse tratamento. Então, eu não tenho como ligar para o tutor todo mês e falar, imagina se eu pegar 300 vezes, você está dando seu medicamento direito? Então, ainda bem que ele me ajuda. Não, o trabalho. Vejam que o trabalho do Aguinaldo É um auxilia complemento, tanto o tutor como exatamente. também a doutora Andressa, mas a doutora Andressa, o auxílio é mais na preocupação que a doutora tem com o pet, porque lembrando que isso é responsabilidade do tutor. Ela fez o trabalho dela até o ponto de orientar o tutor que ele teria que seguir o quê? O passo a passo, que é o que eu faço também quando eu vou vender um carro, e eu entrego já para a pessoa dizendo, ó, esses são os próximos passos para que você mantenha a manutenção do teu carro. A mesma coisa a doutora. Só que aqui nós temos, na verdade, uma pessoa que vai além. Não só ele faz a venda, mas também ele faz todo um acompanhamento para os clientes dele. E para quem, como eu disse, não tem a oportunidade, porque está distante e tudo mais, mas quer um trabalho aí com qualidade em termos da consultoria, o Aguinaldo também ele vai ter o maior prazer em passar essa consultoria para vocês. Então, Aguinaldo, o que eu queria falar para você? Assim, ó, agradeço demais a sua vinda aqui, por você ter compartilhado essa sua experiência, em termos de você ter feito um mix do mercado para entregar algo diferenciado, porque isso daí eu falo para você, eu nunca tinha visto alguém que me entregue, por exemplo, uma ração e faça o acompanhamento para saber se a ração que eu estou dando para o meu pet, se eu ainda tenho, se vai acabar, se a medicação que eu estou dando para o meu pet, você fazer o trabalho de simplesmente de me lembrar que assim, ó, tá chegando ao fim, você precisa repor, cara, é um trabalho assim excepcional. Por isso, pessoal, é que nem eu falo também para vocês que gostaram aí, que não esqueçam de dar o like, o joinha, se inscrever no canal, por quê? Mandem justamente o que vocês acham que seja interessante na questão de pet. Porque se for algo relacionado à veterinária, a doutora Andressa terá o maior prazer em nos trazer a informação. E se for algo real, de uma maneira ou de outra, a ser realizado pelo Aguinaldo, não tenha dúvida, porque o Aguinaldo ele tem muita coisa ainda para comentar com a gente, mas isso é justamente, Aguinaldo, para te convidar, para que você retorne e a gente fale de mais, ainda mais do que você pode oferecer, além do que a gente começou só a dar uma pincelada aqui, na parte de medicação, na parte de ração e outros assuntos que a gente sabe que você tem aí a oferecer com a Pet Colony. Então, assim, cara, agradeço demais a sua vinda. Fica mais uma vez aí o convite para que você retorne e que a gente possa continuar de uma maneira aí, levando informação para o pessoal. Eu que agradeço aí pelo convite. Legal. E passar um pouquinho aí do meu conhecimento aí, para a galera comprar um alimento bom e barato. Aquele negócio, para quem agora quer dar uma picanha pro teu pet, fica a dica que isso daí você só vai encontrar onde? O nosso amigo aqui, Aguinaldo, porque o cara é fera no que faz. E se for hoje, justamente para fazer toda uma questão relacionada da saúde, da alimentação, nós temos aqui quem? O Aguinaldo. Mas se você precisa de alguma informação, algo relacionado à veterinária, mas assim, não pense em duas vezes. A doutora Andressa, ela sempre estará à disposição. Legal? Só uma... Claro. Muito rápido. As indicações que eu faço das rações, quando alguém quer uma consultoria, as rações que eu indico, eu não falei nome de nenhuma aqui, sim. Tá? Por que eu não falei? Porque eu não sou patrocinado por nenhuma delas. Isso então, aí. as informações que eu passo para os clientes é porque aquelas marcas que eu estou passando são realmente boas. Tá? São melhores do que a que ele está ofertando. Ou são parecidas, mas tem um custo menor, vale a pena você fazer essa transição. Então, eu passo realmente a informação verdadeira do que funciona. Né? Então, a gente está falando de patrocínio aí. Se uma determinada marca quiser me patrocinar, sim, eu vou querer saber qual é essa marca, se a ração é boa. Eu não vou vir aqui falar, essa ração X aqui é ótima, compre ela. Porque há 6 anos eu estou construindo
essa forma de trabalho. E se eu fizer isso, eu vou... Não, e é aquela coisa, né, que eu sempre falo para as pessoas, credibilidade. Exatamente. Pessoal, credibilidade hoje é uma coisa que você demora demais para conquistar. Mas assim, ó, uma coisa muito rápida que você faz é perder a credibilidade quando você simplesmente, vamos dizer assim, acaba colocando o dinheiro acima de qualquer outra coisa. Como eu falo, Aguinaldo, tem dinheiro que é caro. Hoje, nada mais do que você chegar, deitar, colocar sua cabeça no travesseiro, falar, puxa, mais um dia que eu fiz um trabalho bem feito. É o seu caso, é o caso da doutora Andressa. Por quê? Porque a gente não se vende, porque tem dinheiro que é caro. Você está entendendo? O que adianta eu ter um valor hoje que eu estou recebendo, mas sabendo que eu entreguei alguma coisa que de uma maneira ou de outra vai prejudicar a pessoa. No caso, nós estamos falando do pet, mas se você hoje se importa com o seu pet, imagina amanhã seu pet faltar. Por quê? Porque você pegou simplesmente lá um cara que priorizou o quê? Os ganhos dele. Então, por isso que hoje a gente tem aqui o Aguinaldo para reforçar. E, mais uma vez, o Aguinaldo, por mais que ele tenha amanhã um patrocínio, ele só vai falar e só será patrocinado se realmente ele comprar que aquela marca é boa. Caso contrário, esquece e não perca nem seu tempo em chamar o Aguinaldo. E a doutora Andressa, a mesma coisa. Por isso que a gente encerra aqui esse episódio, Aguinaldo. Agradeço mais uma vez aí a sua presença, da doutora Andressa. E vocês aí que estão acompanhando de casa, não esqueçam aí de dar o joinha, se inscrever no canal e, principalmente, comente aí o que vocês querem para os próximos episódios, para que a gente continue gerando esse tipo de conteúdo para vocês. Fechado? Valeu, pessoal! Tchau! Valeu, gente! Beijo.